Hoje é o especial UFER 50 anos. Pô, você já pensou quantas pessoas casam por dia? Quantas pessoas casam por mês? Quantas pessoas casam por ano? Já pensou cada uma comprando um filtro para ter em casa? Olha o tamanho desse mercado. A ideia começou daí. Em 3 meses, a venda, ela estourou. Triplicou. Setembro, outubro e novembro de 76. Foi aí que ele falou estourou assim, a venda. Daqui para frente, loja... A gente parou as lojas, falou, a partir mais. de 77 eu tiro das lojas, porque as lojas atrapalham. Quando ele foi para dentro de casa, ali na fábrica, na indústria, descentralizou essa turma toda e botou a casa em ordem ali, foi muito rápido para sair da concordata. Eu ajudei muito. Ele sempre foi de chegar em casa, mas desabafar. Tudo que ele passava durante o dia, ele jogava ali. Ele precisava de apoio. Sim. E aí, quando precisava de mim lá, não, você vai ter que voltar. Eu voltava. Fala, família UFER! Bem-vindos a mais um UFER Podcast, comigo, Alexandre Augusto, CEO do Grupo UFER, sempre muito bem acompanhado da minha jarra Pratique, para hidratar o meu bate-papo aqui com os meus convidados. E hoje o bate-papo é especial. Hoje é o especial UFER 50 anos. E a gente já começou esse bate-papo ontem à tarde na minha casa. Tive o prazer de receber as pessoas que estão aqui ontem na minha casa para a gente falar sobre essa história linda dos 50 anos, para poder contar um pouco mais para vocês. Então, queria receber aqui primeiro, muito bem acompanhado da minha mãe, Maria Helena. Para quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer. Maria Helena Domingues, a minha mãe. Mulheres, posso falar a sua idade? Pode, tem problema com isso? Não tenho problema. Isso é um orgulho, né? 78 anos de idade. Olha a pele dessa mulher. Olha a beleza dessa mulher. Você quer isso aqui, ó? Água pura, tá? 50 anos tomando água da UFER, tá? Juca, João Carlos, vulgo Juca. Isso. Né? Eu acho que dispensa apresentações. Acho que a UFER inteira conhece. 50 anos junto com a UFER. Uma das primeiras pessoas que entrou nesse time. E João Miguel, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer. De ontem ter ido em casa para a gente bater aquele papo e hoje estar aqui. E vocês vão entender o que o João Miguel faz parte dessa história. Teve uma função muito importante no começo da história. E eu acho que eu queria começar por aí. Ok. Primeiro, como que você entrou na vida do meu pai? Como tudo começou? Porque aqui não tem parentesco, né? Amigos, né? Amigos. Foram amigos. Eu trabalhava numa indústria de máquinas de costura, chamada Juque do Brasil. Naquela época nem era Juque, era Marlboro. Eles eram representantes dessa marca. Aí a empresa começou a crescer e eles começaram a contratar vendedores. Nessa de contratar vendedores, o Moacir entrou como vendedor. Você já estava lá? Eu já estava lá. Aí, por eu já estar lá, aí começa, primeiro para entender no mecanismo que é máquina, como é que é. Então a gente conversava e eu explicava para vários vendedores, inclusive para ele. E a nossa amizade foi crescendo lá dentro. A tal ponto que eu comecei a frequentar a casa dele para ir comer pizza lá, conhecer as meninas, conhecer a esposa, Maria Helena. Ele já era casado, já tinha 2 filhas? Já. Né? Já. Roberta e a Paula, Roberta e a Ana Paula. E eu ia com a minha namorada, eu era namorada, para você ter uma ideia. A minha esposa era minha namorada naquela época. Eu tinha 22 anos. Então a gente já tinha um relacionamento e nós íamos se encontrar de sábado, às vezes para comer pizza, ela ver as meninas, a gente adorava as meninas. E a amizade foi crescendo. Foi crescendo a tal ponto que quando eu casei, o Moacir foi meu padrinho de casamento. Ah, que legal. Ele e a sua mãe foram meu padrinho de casamento. Uma satisfação, um orgulho muito grande pela nossa amizade. A nossa amizade era muito boa, muito forte, a gente viajava junto, tinha os nossos encontros de fim de semana, era uma coisa gostosa. E nessa de trabalhar junto, as ideias começaram a surgir, começaram a aparecer e, sei lá, aquela empolgação de você querer crescer, querer buscar. Então nós falamos, nós visitamos as empresas para vender máquinas de costura, a gente pode oferecer outras coisas. E nessa de procurar uma solução para isso, nós começamos a visitar fábricas de botões, fabricantes de linha.
todas essas empresas grandes, nós visitamos e pedimos representação, e aquilo foram nos cedendo. Aí eles falaram assim, olha, tem uma coisa, para vocês poderem trabalhar para a gente, vocês vão ter que ser representantes. Foi quando a gente se associou. Porque vocês eram funcionários da empresa Marlboro. Tá. E aí nós montamos uma empresa, eu, o Moacir e um outro colega nosso que chamava Nunes. Tá? Tá. Então a coisa começou daí. E nós montamos essa empresa, a Lume, e começamos a trabalhar e representar. Nessa história, tá? Começamos a procurar coisas. Aí foi quando surgiu a ideia, né, de expansão. Sim. E nós fomos convidados para uma reunião. Eu gostaria que você lembrasse. Isso foi quando a gente estava até conversando ontem. Você falou, pô, tô até com dificuldade de lembrar exatamente como aconteceu. Caramba, 50 anos atrás também. Né? E eu lembro do meu pai contando. Não, que fazia ele foi mais de 50. Fazia mais. Essa é a história antes da história. Essa é antes da história. Essa é a história antes da história. Porque ele fala que ele foi convidado para ir numa reunião, nessa de ficar buscando outras coisas para representação. Uma apresentação sobre um filtro de água. Isso. E era uma reunião onde a pessoa colocou uma caixa d'água de acrílico, uma água com corante, que você até lembrou ontem da Coca-Cola, né? Como se fosse uma Coca-Cola. E ele instalava esse filtro de água dele na saída dessa caixa d'água. Então entrava aquela água com corante azul e saía cristalina. Passava pelo filtro e saía cristalina. Né? Que era a magia a mágica do carvão ativado. Mágica do carvão ativado. Né? Só que, pelo que ele me conta, vocês gostaram muito do que viram, principalmente ele, que já tinha filhos. E gostou, sentiu necessidade até de comprar um produto, comprou um produto, inclusive. Só que ao final daquela reunião entenderam que aquilo era para venda de porta em porta. Isso. Que era uma forma de recrutar vendedores de porta em porta para aquela empresa. Isso. Aí falou, pô, não, aí não. Eu acho que não era isso que vocês estavam procurando, vocês estavam procurando uma representação comercial, né? E falaram com a pessoa falou, não, nós queríamos ser representantes deles. Representante não dá certo. E aí vocês saíram de lá, ele com o filtro dele embaixo do braço e mais sem a oportunidade. Não, mas a ideia fervilhando. Já, a ideia ficou, né? A ideia ficou. Nós conversamos, mas isso é um produto excelente, porque falou assim, a água, o mundo inteiro, né, vive em função de 70% do mundo é água, o corpo 70% é água. Então, tudo é água. E a água tem que ser pura. Dele chegando com esse purificador? Lembro, e era bem feio. Era grandão, era muito grande e cinza. Era grande, gordo isso e cinza. Cinza, é isso aí. Nossa, mas eu achei o máximo, né? Porque era um purificador. E ele era diferente. Motivadíssimo. Sim, super motivado. Ele instalou. Nossa, ainda mais para quem tem criança. Você morava do lado. Do lado, ele foi me buscar em casa para mostrar. O Juca, para quem não sabe, é sobrinho do meu pai, né? Meu primo de primeiro grau. E você morava com a sua mãe nessa época? Morava com a minha mãe. Era menino ainda. Né? E eles eram vizinhos de porta, né? Vizinho de porta. Eu lembro bem disso. E aí quando você foi... Ele chegou com o purificador e foi contar até para ela, é isso? Fala pra Guilmar, entendeu? Aí me levou lá. Vem aqui, vamos lá na cozinha que eu vou te mostrar como é que é. Aí começou a falar do carvão ativado, o que fazia, mas com uma motivação assim, que parecia que ele estava vendendo para mim mesmo o produto, né? Então mal sabia que ali já estava nascendo um propósito. Pois né? Nada bem de graça, como eu digo, né? Porque nasceu ali a preocupação em entregar uma água melhor para a família dele. Né? Começou daí. E eu acho que nasce um grande propósito ali. Né? Que só depois foi entender isso de fato como um propósito do negócio, que hoje é a missão da UFRA até hoje. Né? Sim. Entregar água saudável para as famílias todas. Sim. Né? Que é aquele propósito que nasceu ali numa reunião. Né? Só que na cabeça de quem estava buscando alternativas de negócio para crescer, já falava, caramba, é água, meu. Quem não bebe água? É isso. Do mesmo jeito que a gente alucinou com isso, muita gente vai também. E fora isso, a gente pesquisou algumas coisas e a gente ia falar assim, mas a água no Brasil é tratada, tal. Ela não precisa ser esterilizada, porque ela já vem esterilizada, mas ela é tratada com cloro. Né? Mas o cloro não era muito bom para a saúde. O cloro, porque você não tem uma regulação da dosagem ideal de cloro.
Quando a água era tratada, ele jogava um cloro excedente, porque o cloro é volátil, e ele ia chegando. Quando chegava numa determinada região, já não tinha mais cloro. Sim. Então eu falava, então tem lugar que tem problema. Assim, então a ideia começou, aí nós começamos a pensar, uma brincadeira que a gente faz assim, você já pensou? Quantas pessoas casam por dia? Quantas pessoas casam por mês? Quantas pessoas casam por ano? Já pensou cada uma comprando um filtro para ter em casa? Olha o tamanho desse mercado. A ideia começou daí. Aí uma coisa vem, uma coisa vai, e nós começamos a pesquisar quais as empresas que trabalhavam com carvão ativado. Sim. Foi quando apareceu... Já que aquele não quer a gente como representante, algum concorrente desse cara deve existir. Pegamos um concorrente, fomos atrás de um concorrente, um deles, que é a própria UFER, tá? Um deles era a UFER. A UFER. Aí teve aquela história que era para ir para Santos e tal. Isso. Fomos para Santos, não existia mais a firma lá, a firma estava na Vila Sônia, em São Paulo. Aí tivemos lá e conversamos com o dono da UFER. E daí foi todo um entrosamento. A UFER que já existia desde 73, fruto de uma sociedade entre Ulisses e Fernando. Por isso que o nome o nome UFER. Isso. Ah. Então... E vocês encontraram o Fernando. O Fernando, só o Fernando. Tá. Depois de umas 3 ou 4 reuniões que nós tivemos, que nós conhecemos o Ulisses. Tá. Porque ele já era um senhor de mais idade. O Fernando era um jovem, como nós na época. Tá? Então, e tinha todo um princípio. E aí nós começamos a testar o produto. Para testar o produto, nós investimos, como fizemos dois balcões com instalação de acrílica, com água com anilina, com água com corante. Para fazer exatamente o que aquele senhor fez na apresentação. Foi o que foi feito na apresentação. Que encantou vocês. Instalamos em 2 postos de gasolina para teste. Que era dos meus tios. Inclusive, era posto do irmão do Moacir. Um era o Valdemar, o outro era o Toninho. Aí nós deixamos os filtros lá com o produto e o pessoal começou a ver. O primeiro filtro que nós vendemos, eu gosto dessa história, porque foi no posto do seu Valdemar, aqui ali na região do Paris. A pessoa viu, gostou e comprou um filtro. Aí fui eu e o Moacir lá, vendemos o filtro, instalamos o filtro na casa dela. Não tínhamos experiência de nada, nunca tínhamos feito nada, mas a mulher pediu para instalar. Aí nós começamos a inventar, porque não era para colocar no local do filtro, era para colocar, nós vendemos para colocar na torneira. Para colocar na torneira, criamos um adaptador ali para fazer o tipo de uma bifurcação onde ficava o filtro e ficava a torneira. A torneira era independente, o filtro, quando precisava lavar uma verdura, lavar alguma coisa de alimento, era só abrir o filtro, já estava em cima. Essa peça que usava, inclusive, era um Y, chamava Y, era adaptador. Com registro de ponto. Isso, é adaptador. Isso foi feito posteriormente. Sim, mas criaram com as coisas que tinham. Isso, porque o filtro já tinha um registro. Então, era só colocar o Y. Nós colocamos o Y, né, que depois nós chamamos de adaptador. Então foi uma coisa inédita. E dali para frente a coisa começou a acontecer. Mas nós éramos representantes, nós estávamos representando alguma coisa. E o Moacir não se contentava com isso, porque o camarada não estava... Eu não sei se ele não tinha, na verdade, condições para investir e fazer o que a gente estava pedindo. Então o Moacir falou, vamos comprar esse cara aí. Vamos comprar essa empresa. Porque o começo foi, vocês... Monta as caixinhas para fazer exatamente o que aquele senhor fez. Começou a apresentar ali no posto de gasolina dos meus tios, né? Então, isso. Devem ter feito 2 caixinhas ali, porque eram 2 postos. Não, era isso mesmo. E começou a dar certo, né? Sim. Começou a vender. Essa que você contou foi a primeira? Não, é a primeira. Eu gosto da primeira porque foi a primeira. E ela ficou tão marcante. Vendia como? Vendia a UFER mesmo. Lá, o Ulisses e o Fernando vendiam nas lojas. Ele vendia nas lojas. Tá. Mas nas lojas o produto ficava... ele não tinha nem a preocupação de demonstrar como é que funcionava o produto. E era um produto novo, né? E era mais um filtro concorrente de outros filtros. Ele concorria com filtros de barro e o pessoal não entendia, não sabia o que era porque não tinha divulgação. A divulgação naquela época era muito difícil. Sim. Não existia uma propaganda milagrosa como tem hoje, por exemplo. Não existia isso. Eu nunca imaginei que ia ter uma internet naquela ocasião. Então,
você era a propaganda. Você ia à loja, você explicava, mostrava. Sim. Agora, precisava ter um demonstrador na loja. E nessa época nem demonstradores não existia. Em lugar nenhum. Tá. Sabe? Nós estamos falando de 75. Sim. Sabe? As coisas eram muito diferentes da de hoje. Mas ela foi assim. Então ela começou a engatilhar desse jeito. E aí meu pai conta que quando ele foi falar com o Fernando, vocês foram, né, falar com o Fernando, pedir para ele investir em mais caixas dessa para vocês colocarem mais postos de gasolina. Ele falou, desse jeito tá vendendo mais do que nas lojas. Isso. Eu acho que tem como a gente crescer esse negócio. E o Fernando, vamos ver, não tenho dinheiro, não quero. Aí vem essa ideia de, parece que a gente tá querendo mais do que esse cara, fazer esse negócio crescer. Estava mesmo, ele mesmo não estava mais. Ele não acreditava tanto quanto vocês estavam acreditando no negócio. Não acreditava. Né? A tal ponto que ele vendeu. Sim. E aí, de repente, ele faz a proposta de vender a Ufer para vocês. E nessa época vocês estavam os três, né? Isso. Você, o meu pai e o Nunes. Isso. Né? Só que sem dinheiro, né? Agora pergunta quem dos três tinha dinheiro? Então, Ninguém. Não tinha, né? Ninguém tinha. Tinha um sonho, né? Um grande propósito. Eu acho que esse negócio vai ser muito bom, todo mundo acreditando que o negócio seria bom. E acreditava nisso. E aí o que aconteceu? Da onde veio Aí o que aconteceu? Vamos comprar? Primeiro foi uma negociação de preço. Certo. O cara queria tanto, nós não achávamos absurdo, não sei o que. Bom, negociamos, chegamos num valor. Chegar no valor, bom, tudo bem. Aí, questão, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Quem tem dinheiro? O meu pai. O meu pai tinha feito. Meu pai tinha vendido uma propriedade e estava com dinheiro que ele ia fazer um investimento. Aí ele acabou emprestando para nós. Entendeu? Nós pegamos o dinheiro emprestado e compramos a empresa. Daí para frente, a Ufer passou para o nosso nome. O Nunes não entrou nessa brincadeira de passar para o nome dele. Tá. Ele não entrou no nome do Nunes, só ficou eu e o Moacir. Isso acontece em 8 de janeiro de 76, que é a data que a gente coloca como fundação da UF. Isso. Por isso até eu dizia que existe a história antes da história. Né? Até agora estamos falando de tudo que aconteceu antes do 8 de janeiro de 76, que a gente diz como aniversário da UF. Foi assim. Aí o que aconteceu? Pegamos o dinheiro emprestado e começamos. Aí foi a aventura. Bom, o que vai fazer? Precisamos trazer a Ufer. Estava na Vila Sônia, no imóvel que era do Ulisses. Vamos ver como é que é essa fábrica. Aí para trazer a fábrica, né? Aí eu falei, putz, que loucura. Isso era a Vila Sônia, a gente era tudo aqui da região, era basicamente central e tal. Aí nós não tínhamos lugar para colocar. Tudo era uma questão de apertamento financeiro. Aí conseguimos com o irmão dele, o Toninho, que tinha uma casa alugada, uma casa que estava sendo desapropriada pelo metrô. Nós pegamos todo o material, meu pai tinha caminhão, pegamos o caminhão. Todo o material também não era uma... Era um caminhão. Fábrica, né? Nós carregamos um caminhão. Não, eram as coisas era as coisas da fábrica. Colocamos tudo no caminhão e levamos lá para Caetano Pinto. Chegamos lá, guardamos as coisas lá e depois o Moacir arrumou um local que era a Rua Afonso Millet, onde foi o primeiro local da Ufer já instalada. Aí transferimos. Pouquíssimo tempo depois já, né? Isso. Aí começamos lá. Nesse período foi uma adaptação, um entrosamento, e a coisa ficou assim, cada um tinha responsabilidades, eu tinha responsabilidades como o Moacir tinha com a família, e ficou naquela, só que não dava para os dois. A coisa ficou, temos que tomar uma decisão. O que você viveu? Como foi para você essa época? Porque foi... de ele chegar do nada e falar, vamos comprar a Ufer. Eu falei, não compra. Pelo amor de Deus, não quero dívida. Nós temos 2 meninas pequenas, Roberta e Ana Paula. Falei, pelo amor de Deus, chega. Eu trabalhava, as meninas ficavam com a minha sogra e ele, eu falava, você está aventurando, pelo amor de Deus, para, não me faz dívida. Mas o pai do João Miguel já emprestou dinheiro e não vai dar para os dois. Dá para o João Miguel. O dinheiro é do pai dele, é ele que tem que ficar com o Porque pega o dinheiro emprestado ali em janeiro de 76... compram a Ufer, aí eu acho que entenderam que
o buraco é mais embaixo, né? O negócio é um Sim. pouco mais diferente do que só Sim. representar, né? Porque a nossa preocupação aqui era ir pro posto de gasolina e fazer a venda. Isso, agora tinha tem que que fabricar. produção. Agora tem que fabricar também. Né? A fabricação era outra história. E começar e acharam que de repente a Ufer tinha um faturamento e viram ali que esse faturamento Não era, existia cara. nada disso. E na verdade. Ele até falava que existia uma fábrica, né? Não Fernando, tinha. e que na verdade não Era uma existia montadora. nada. Era uma montadorazinha Era no uma fundo de uma casa, né? Era uma montadora. Tá. Aí ele ainda por cima, eu sempre falava não, assim, não, e ele não me ouvia, mas dessa vez ele me ouviu. Aí eu vou lá no pai do João Miguel e vou falar para ele que não, que é para ficar com o João Miguel. E ele foi. Sim. Mas o seu pai jogou para ele. Jogou. Jogou porque ele falou assim, não, Moacir, o meu filho é muito novo. E Quando eu você tinha na época? Eu tinha 22 né? anos. Tá. E eu Tinha quero 22. esse dinheiro de volta. E meu eu pai sei, tinha 28 por aí. eu Seu sei, pai tinha 28. eu 6 sei anos que de esse diferença. dinheiro volta na minha mão se ele ficar com você. E eu, Moacir, pelo amor de Deus, não, vamos ficar. Aí seu pai fez um monte de promissória e assinou, e eu assinei como avalista. Isso na saída do João Miguel. Não. Isso aí foi. Na minha saída. Isso já na saída. Não, isso foi na minha. Sim, tá. Foi na decisão que nós estávamos tomando quem ia ficar. Para ficar só para ele. Porque viveram ali esse começo de 76, o Nunes já nem entrou nessa Não, sociedade, nem entrou. então ele já Nunes logo não entrou. saiu. já Ele foi nem embora. ficou. O Nunes foi embora. E aí vocês começaram a viver esse 76 e tendo que se preocupar com tudo. Isso. Muda a fábrica para o lugar lá na foi Afonso Milé, tudo e aí, isso. aí começa a fabricar. Até Afonso Milé eu lembro que eu fiquei. Depois daí pra frente não dava mais. Tá. Nessa entra o Juca nessa história. Isso. Né? Porque em junho desse ano, você já entra como um dos contratados ali, principalmente para ajudar nessa parte da fábrica, né? Pô, A cuida parte aqui. da fábrica, na logística de entrega, porque a gente ainda Fazer fazia tudo, né? as lojas, né? Sim. Porque ainda tinha clientes de loja. Tinha a Mesbla, Sim, tá. tinha a Mesbla, tinha o Mapping, tinha a Superbom. E tinha que entregar para essa turma. Tinha que produzir e entregar. Lojas de material de construção, que também já tinha, né? E nessa época aqui, cada ponto de vendas, a não ser dessas grandes magazines, mas os depósitos tinham esse balcão, ele estava falando, que é com caixa acrílica e tal, né? Então, você tem que auxiliar na parte administrativa, né? E na fabricação e na entrega dos produtos, né? E aí é que começa Sim. as mudanças, né? Porque aí você entrou ali, imagino que para ajudar. Para ajudar, né? então. Você era menino também na época. Sim. Quantos anos você tinha? 19. Então, menino e, ajuda aí. Seja os nossos olhos aqui. O João Miguel ainda estava no negócio. Seja nossos olhos aqui para ajudar. Para a gente conseguir fazer a venda. Sim, ele me explicou toda a porque situação. vocês estavam vivendo isso de. Esse negócio dá algum dinheirinho, mas não dá para duas famílias. Não sustenta No começo, duas famílias. a gente tinha uma ideia de valores. Aí quando a gente caiu, que foi ver a realidade, não dava. Tá. Daria para sustentar um, mas dois não. Tá. Entendeu? Aí foi quando existiu essa conversa no meio do ano de. Isso. Vamos sair alguém. Vamos resolver e tal. Foi Que aí- que eu saí. Que aí você conversou com ele e falou, sai você, porque quem emprestou o dinheiro foi o pai de João Miguel. E aí ele foi para ter essa conversa Aí e chegaram num acordo de que era melhor que ele ficasse com o negócio, porque ele tinha mais experiência. E teu pai, ele tinha mais experiência. Ele já tinha tido negócio, ele já tinha tentado tido, ter ele já negócio, tinha né? tido 2 ou 3 comércios e tal. Ele tinha experiência. Tinha quebrado Ele- todos, né? Mas tinha. Não, mas não é questão de, a questão não era quebrar. O problema não era de quebrar. A questão era dele ser empreendedor. Sim. Ele tinha o espírito empreendedor mais do que eu tinha, entendeu? Eu falei assim, eu tinha minhas qualidades, mas não era tão maduro quanto. Então, eu realmente não teria tido essa... Como é que fala? Essas ideias, essas coisas que foram acontecendo e ele foi aproveitando, entendeu? Porque ele tinha experiência de mercado. Então foi isso. Então daí para frente... Ousado, né? Muito ousado. Não, foi arrojado mesmo. Arrojado, É o que eu falo. Aí ele começou, eu saí fora, eu voltei, para você ter uma ideia, eu voltei para a empresa que nós trabalhávamos, que era Lá da a máquina empresa de de costura. máquinas de costura. Voltei, trabalhei lá. O Nunes estava lá? O Nunes já tinha saído de lá também.
E nunca mais tiveram contato? Nunca mais tive contato. Tá. E foi assim, não foi por falta de procurar. É que a gente não tinha, sabe, não existia celular Não tem o recurso naquela. que a gente tem hoje, né? Não existia celular. E aí o que aconteceu? Eu voltei e fiquei trabalhando lá. Aí o teu pai começou a desenvolver, a criar coisas e foi procurando soluções. E quando eu saí, eu mantinha contato. Bom, tanto é que nós mantivemos contato que eu casei em 78 e convidei ele para ser padrinho. Sim. Entendeu? E nós mantínhamos um relacionamento. Nós continuamos sendo amigos. Você entendeu? A fase de amizade foi muito forte, muito tempo, até hoje. Não, né? ainda era intenso. Não, Sim, ainda era até intenso. hoje. E fala assim, então não tem. É o tipo da coisa que prevaleceu e continuou. Sim. Tá? Independentemente, não houve uma briga, uma discussão. Sabe? Não. Ali foi uma decisão tomada. Foi uma decisão a tal ponto, né? Madura, inclusive. Madura. Um menino de 22 anos, super madura. Pois é. Até ele deslanchar. Quando ele deslanchou, em 1980, ele me chamou para ir trabalhar com ele. Cara, mas você volta. Aí eu volto. Não, é isso que eu tô falando. Isso. Vou parar aqui, porque daí para frente, quem tem mais lembrança, o Marilena e o João Carlos. Em 76, aí você sai ali, meados de 76 ali, e aí ele ficou sozinho. Né? O Juca ali, junto com os outros. E tinham outras pessoas também, imagino, né? Montando ali, né? Não, sim. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam conosco na fabricação, na montagem. Isso. Né? Eram meninos, os garotos lá. Ok. Entendeu? Que vieram ajudar a gente. E logo depois também veio o Odair, que saiu da Nestlé, né? Tá. Que também veio se unir, meu irmão, e também veio se unir para que a gente pudesse tocar a empresa. Né? Ele tinha saído da Nestlé, foi conversar com ele. Tanto que ele estava acreditando que aquele negócio tinha potencial de dar certo. Não estava dando certo, mas tinha potencial de dar certo. De dar certo. Né? Até que aparece uma pessoa. Isso. Ali, que você me falou ontem que chamava Sérgio. Seu Sérgio. Um senhor aposentado que tinha aqui 3 vendedoras. UFER, que fabrica filtro de água. Isso mesmo. É aqui. Então, o jeito de vender esse negócio aqui é de porta em porta. É isso. Né? É isso? Isso. E aí a gente começou a sair com ele, com o seu Sérgio, né? Nos nossos carros. E aí meu pai fala que nessa época ele falou assim, pô, vê esse cara falar de porta a porta de novo, cara. Eu já comprei a ideia desse negócio por causa desse tal de porta a porta. Agora vê esse cara falar de novo desse porta a porta. Bom, vou tentar, né? Só que aí o cara falou, tá, me arruma um carro que eu boto vendedores dentro e a gente faz esse negócio acontecer. Meu amigo, eu só tenho promissória assinada, cara. Não tenho dinheiro pra nada. Não vou conseguir mais um carro ainda. Ia de ônibus ou então. E aí ele começou de ônibus, só que meu pai já falando com os meus tios para arrumar dinheiro emprestado ali para conseguir um carro pra colocar para eles. Aí a gente começou a usar o nosso carro, né, para levar. Às vezes era o Odair que levava, às vezes era eu, e às vezes era o seu pai que levava eles e ia para a rua para vender, para instalar. Foi aí que a gente começou a aprender realmente o que era porta a porta, o que era instalação, o que era purificador de água. Eu lembro dele falar que o primeiro mês dessa equipe já igualou a venda do que a UFRA vendia nas lojas. Assim, foi um negócio assim assustador assim, que aconteceu. Em 3 meses, porque aí começou a vir pessoas de que vendiam no porta a porta de outro segmento, como o Baú da Felicidade, a Singer, né? E começaram passar para o outro. Falou, olha lá, purificador de água, porta a porta está dando dinheiro. Pô, mas eu estou aqui vendendo carne do baú. Não, esquece isso. Hoje em dia título de capitalização, você vender papel, cara, é muito mais difícil, né? Mais difícil. Você tá aqui com um produto embaixo do seu braço, né? Você já vai instalar para a pessoa, né? Instalava na hora já? Na hora. Na hora. Eu já levava a mercadoria no carro e instalava na hora. E se vendesse tudo, no dia seguinte a gente voltava para instalar o restante. Né? Entendi. E aí foi nesse contato que a gente teve com essas equipes, veio gente do baú, gente da Singer, para trabalhar conosco. Sim. Né? E aquilo começou a mexer. Aqui estamos em 76 ainda. Isso. Né? Então, aparece esse anjo, em Sérgio, 3 meses, né? Esse senhor para falar do porta a porta. Eu não esqueço disso. Em 3 meses, a venda triplicou. Setembro, outubro e novembro de 76. Foi aí que ele falou estourou assim, a venda. Daqui para frente, loja
encerrou, a gente Parou não- as lojas, não falou, a vende partir de mais. 77 eu tiro das lojas, porque as lojas atrapalham o porta-porta. Porque era um produto, ficou, já nós discutimos isso, porque era um produto exclusivo que não vendia em loja. Porque Brasileiro não você fala, tinha né? O porta-a-porta, isso é excelente. porque você tinha um diferencial de preço. Porque você, quando você não instalava, você só entregava a mercadoria, ela tinha um preço mais Mais baixo. barato. Então o pessoal comparava o preço de venda de porta a porta e o preço de venda de loja, falava, mas lá é mais barato. Aí tinha que explicar. Tal. Eu tô aqui na sua casa, já vou Então, deixar para instalado. esse compromisso de loja foi acabando, acabou e não precisou mais. Perfeito. E ali ele chega no final de 76 com o dinheiro para quitar a dívida com seu pai. Isso. Ai, nossa, Tamanho uma foi glória. O sucesso. o sucesso que teve esses 3 meses. Sucesso. Né? Com esse anjo Sérgio que apareceu ali, que eu não lembrava o nome. E quando meu pai me contou a história, alguns anos atrás, ele também não lembrava o nome. Quer dizer, foi uma pessoa que passou parece que Deus manda, né? Esse tipo de gente, né? Com Fala aqui, ó, certeza. vai por esse caminho aqui, e depois ele sai, né? Da história, porque ele ficou pouquíssimo tempo no negócio. Não, Né? ele até continuou. Meu pai até fala só que aí- outros chegaram muito melhores do que ele, Não, inclusive. Só que e aí ele era fizeram uma equipe de aposentados. Tá. Aí depois ele falava assim, eu tenho uma equipe de aposentados. Tá. Seu pai falava, eu tenho uma equipe de aposentados, né? Porque começou a vir gente, realmente, do ramo, e gente muito boa. Sim. Foi aí que veio o Araújo, Uhum. né? Que era um excelente vendedor, aquilo vendia que só. Tá. Né? E conhecia muita gente do baú. Sim. Como veio um outro também, que eu não lembro muito bem o nome, Tá. né? Essa noite até estava lembrando o nome dele, né? Me parece que era... Até falei que eu comentei com você. Sim. Não era o Salles? Aguinaldo. Não. Aguinaldo. E ele era Também expert, dessa época. expert Ainda não em 76. Isso já deve ser 77. Já 77. Tá. Já 77. Mas eu queria trazer aqui, qual foi a sensação para você ali de chegar no final de 76? Porque você estava assustada. Sim. Eu te conheço, né? Você Sim, estava assustada. sim. Você viveu 76 tenso. Aí ele Né? chegou com toda aquela promissória e fez assim, porque todo mês a gente Não, porque sacava uma e ia lá. ele saiu de casa para entregar a empresa pro João Miguel. Aí ele volta com a empresa e as promissórias na mão. Dali você já... Aí depois ele veio com as promissórias e fez assim, eu vou liquidar tudo hoje. Eu falei, você está brincando? Vou. E nós Você ainda fez? vamos Roubou alguém? viajar. Né? Que banco que você roubou? E nós ainda vamos viajar. Eu falei, você está brincando? Não, paga a dívida. Paga a dívida que já está perfeito. Já tá bom. Aí ele, não, porque nós temos que comemorar. Tudo que ele fez na vida Todo marco tinha comemoração. Tinha isso eu lembro a vida comemoração. inteira. Muito legal, muito legal. tinha. Então, E a sensação pagou. que ele teve na época que ele me contou, quando ele me contou a história, foi de eu preciso aproveitar para comemorar e descansar, porque eu tenho muito trabalho pela frente agora. Sim, Porque tem muita coisa para fazer e o céu é o limite para esse negócio agora. foi isso mesmo. É? Foi. Aí ele falou assim, foi lá, pagou seu pai, voltou feliz da vida. E aí falou assim, nós vamos para Bahia. Nós ficamos no Otton Palace. Eu falei, ai, não Tá acredito. mentindo pra caramba. Muito legal, muito legal. Pegamos babá. Passou o que? Réveillon? Réveillon. Pegamos babá para as meninas, porque eram as duas pequenas. Ficaram com babá. Era um quebrado até E ontem. nós fomos. Eu já tava com babá no Alton Palace em E Salvador. nós fomos passar o Réveillon. Jantar fora e tudo Muito mais. gostoso. Gente, mas foi muito bom. Foi. São sacrifícios, né? A E aí, compensação. né, em 79, eu vou para trabalhar com ele. Eu saio do meu emprego e vou para trabalhar com ele, porque aí eu já estava grávida da Carla. Sim. Tá. E aí, Mas aí sim, volta lá da Bahia, 77, nasce o 77, No e ele gás. sabendo agora eu tô em cima de um No negócio gásão. bom, no gás, No gás. e já com, sei lá, 2, 3 equipes ali que nasceram do Aí eu vou segundo semestre de explicar para você 76. como é que era que acontecia. Hum. Né? Como não se comprava carro, então a gente pegava para supervisor, chamava-se supervisor e promotor. Certo. Então era carro deles.
Você quer ser supervisor, você tem que ter carro. Você quer ser promotor, você tem que ter carro. Uma forma Então a de equipe crescer saía, sem a ter, equipe né? saía Sem com 2 investimento. carros. Um com o supervisor e o outro com o promotor. Então cada equipe era 2 carros. E aí foi que a coisa começou a crescer. Foi aquilo que eu falei. Depois ele alugou um outro local ali perto da Afonso Milete, na Rua Itabaiana, né? Que ele mandou quebrar todas as paredes por dentro do imóvel para fazer um salão. Fazer um salãozão Fazer de um vendas. salão. Só que nem assim coube. O pessoal ficava dentro do salão e fora do salão. Tinha Caramba. gente que falava assim, pô, morreu alguém aí, porque era Parecia aqueles velório. Parecia velório da antiga. Nessa época eu fazia velório. Velório da antiga em casa, né? E aí a gente fala, não, tá tendo reunião de empresa e tal, né? E aí ele viu, ele falou, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque aquilo não tinha mais condição. Foi aí que ele foi alugar lá na Tobias Barreto, um salão. Era um salão enorme, aquilo é enorme. Estamos falando de quantas pessoas, Chiquinho? Você tem ideia? No primeiro salão, eu vou te falar que já estava umas 150, perto de 200 pessoas. Quando a gente foi para Tobias Barreto. Isso o primeiro ano, Isso, logo no início. 77. Logo no início. Só nessa de chama quem você conhece. Chama, entendeu? 2 carros, toda a equipe com 2 carros, né? E aí Arruma quem tenha carro, você está gostando de carro. trabalhar aqui, chama alguém também e tal, e foi Foi aí nessa. ele teve a ideia É de começar a chamar a pessoa que você conhece. Você tem um parente, tem um amigo, você tem um vizinho, está precisando trabalhar, você está ganhando dinheiro? Porque quem entrava lá ganhava dinheiro. Bem, e ganhava Sim, dinheiro. ganhava, tava e vendendo. muito, e muito. Comissão Era um negócio- alta. A comissão boa. Negócio louco. Entendeu? Então aí que a gente foi para Tobias Barreto. Uhum. Aí a Tobias Barreto, aquele salão que era enorme, ficou pequeno. Sim. Aí ele pegou o outro salão da frente. Aí aquele andar inteirinho daquele prédio, inclusive que vocês moravam Sim, sim. lá, aquele andar inteirinho ficou sendo nosso, né? E aí coube 400 vendedores. Uau. 400 vendedores. Isso não foi a é ascensão brincadeira. 77, 78, 79. Isso. E a Ufer nessa época, ainda com a fabriquinha montando no fundo da casa. Coisa de maluco, ele puxando os cabelos. Porque vivia dos terceiros, né? Tem Para dia fazer. que não tinha mercadoria para montar, porque os fornecedores não tinham condição mais de fornecer para nós. Imagina, um negócio que né? você está pedindo 100 hoje, 1000 E amanhã, ele- 2000 depois de amanhã. E ele, do jeito que ele é, ele falava assim, não podemos ficar na mão de ninguém. Uhum. Entendeu? O meu sonho aqui é pegar, entrar matéria-prima e sair produto. Eu batalhei acabado. tanto para achar um negócio que dê certo. E agora que eu tô Agora, dando certo, pois eu vou é. ficar na mão de uns caras que... Pô, não, aí não, né, cara? Aí veio a ideia de... Pô, vou montar para uma fábrica. Comprar um terreno, aí foi Tá. procurar o terreno, né? Que aí é o 79 que você está dizendo, que aí é quando ele vai atrás de comprar um terreno Vai. para a fábrica, e aí dizem que esse tipo de fábrica que ele quer ter, porque aí ele não está querendo ficar na mão de ninguém, né? Porque eu preciso de uma indústria plástica para fazer a carenagem do produto ali, que eu dependo da Miller na época, de outras, né? Isso. E eu preciso do carvão ativado. Bom, isso beleza, eu não vou fazer carvão, eu compro de alguém, o mesmo fornecedor que já me fornece. E preciso da metalúrgica para conseguir fazer os adaptadores, as torneiras. A fundição. Tem que comprar um forno. Então eu preciso ter uma E as metalúrgica e uma indústria plástica. Eu preciso ter as duas coisas. E não quero depender de ninguém, então vou ter logo as duas coisas. Então vou montar uma Mas função tinha um usinagem. terceiro que era o perigo. Que falaram para ele assim, faça tudo, só que não faça cromação. A Ele galvanoplastia. falou assim, Só não fala isso para ele, né? ele falou assim, de jeito nenhum, eu vou fazer que eu não quero ficar na mão de ninguém. Sim. Entendeu? Por isso que ele foi lá para Foi lá para Itacoaxetuba. Itaquá, por causa da galvanoplastia. Porque é uma indústria dita suja, né, na Sim. época, né? Então, em São Paulo não podia, né? Não O podia. plano diretor da época já não deixava, né? Ter esse tipo de fábrica aqui. O lugar mais próximo, a gente estava numa região mais central, mas beirando a zona leste de São Paulo, Isso. Itacoaxetuba. Então, aí que nasce o Itacoaxetuba na nossa vida, Itacoaxetuba. né? E aí comprou um terreno, Comprou o terreno. né? O terreno e um sonho, né? De ter a Comprou o fábrica. terreno, primeira coisa que ele fez, comprou o terreno, pegou todo o departamento de vendas e levou para o terreno. Levou para conhecer a Para fábrica. conhecer Aonde o terreno. será a fábrica? Isso.
Ali que foi o palanque na lata de tinta? Palanque numa lata lá, ele subiu em cima e porque tudo que ele fazia, entendeu? Ele subia no palanque, né? Pra motivar, para mostrar, estamos fazendo, nós estamos crescendo, Sem nós vendedor, vamos crescer. né? Muito vendedor. Tem muito vendedor, né? E cada passo que se dava na fábrica, ele levava acho que motivava, né? Porque é isso, né? Não, é a aquelas pessoas estavam construindo tudo aquilo junto. Sim. Né? Eu acho que dava essa sensação, né? De pertencimento mesmo, né? É o que você sempre se falou, olha só, você tem um tijolinho aqui. É isso aí. E eu acho que dá essa sensação é boa. E toda vez, Xandão, que ele falava de fábrica, de Ufer, ele nunca falou a minha Ufer. Uhum. Ele falava era nossa. É isso aí. É o pertencimento sempre, mesmo. Sempre. Sim. Então ele passava para todo o pessoal, vendedores, essa é a nossa Ufer. Olha como é que nós estamos, o que nós estamos acontecendo. Entendeu? Vamos lá, pessoal, vamos lá que. Entendeu? E um exército de gente. Essa né? motivação cada Fazendo vez maior. negócio. E o exército cada vez crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais. E aí começa a vir reforço, né? Em 79 você vem. Sim. Para trabalhar pela primeira vez aí com ele, né? Porque até então você nunca tinha trabalhado com ele. Nunca tinha trabalhado com ele. Então aí você vem para trabalhar com ele e em 80 você volta. Volto. Ele me chamou de volta. Eu trabalhava na Nestlé. Ele me tirou da Nestlé e fez. Aí eu saí da Nestlé no mês, no outro mês eu já estava na UFA de novo. Só que ali naquela época era a Sarce. Né? Eu fui registrado pela empresa Sarce, que era a representante da UFER. Sim. E eu voltei. UFER era quem fabricava, a Sarce era quem vendia. Quem vendia. Tá. E aí eu fui, ele me chamou para montar um departamento da venda. Antigamente nós falávamos carga de filtro, mas hoje é refil. O refil, né? A ideia do refil. Então eu vim para isso. E nessa, você começa um departamento novo. Você começou a pensar na venda de refil em 80. Pra você ver, e nós começamos... Não que não tivesse. Não, acho que até tinha. Não, mas aí era por procura... mas era procura espontânea. O pessoal ligava para procurar, entendeu? Para perguntar e tal. E aí o que aconteceu? Vamos montar. E começa a levantar documentação antiga do que tinha de notas fiscais para você... Quando vendeu o produto, não estava pensando nisso. Não, para você começar a pensar em como é que você vai procurar os locais onde estavam os produtos para ser colocado o refil. Aí comecei. Aí contratou duas secretárias, o que eu falei ontem, tudo datilografado. Você pegava a nota fiscal, montava uma ficha, tinha o nome do cliente, tinha o endereço, tinha o local, né, o tipo de produto que tinha que ser desenvolvido, e você passava aquelas fichas para os vendedores e começar. Aí começamos a contratar vendedor. Então a vendedoria fazia as visitas já naqueles locais e dentro dos locais, se ele vendesse, ele trazia o pedido. Ele, no começo, a gente fazia com que ele mesmo instalasse. Então ele vendia e instalava. Para você ter uma ideia. E isso foi indo, mas muito lento no começo. A ideia era tentar entender esse mecanismo. No começo, as vendas eram muito espaçadas. Depois, quando começou a venda domiciliar, que eram mais centralizadas, você ia numa rua, você fazia 20 visitas. Isso. Entendeu? Então foi quando surgiu a ideia. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ficha já no pedido das vendas novas, para você não ficar datilografando. A ficha já saía pronto, você só arquivava, arrumava. Já botava por mês de vencimento. O que era de 76 até 80 praticamente, foi tudo selecionado, datilografado e foi montado as fichas. Você vendia um produto novo, fazia uma ficha nova, lançava e já ia alimentando o produto. Perfeito. E a coisa foi sendo automática assim. E foi crescendo, gradativamente, até... Foi assim, e não sei como assim, eu não sei como acabou, porque eu saí dali e fui para a fábrica. E fui trabalhar na fábrica. Eu acho que foi o Salles. O Salles que me substituiu na revenda de refil. Do refil. Foi o Salles. Que era um dos gerentes de departamento de vendas. Montou o departamento foi indo e sucesso também. Em 80, quando você vem, foi quando começa a construção de fato do galpão da fábrica. Que aí o Laércio vai para lá. O Laércio, o teu pai foi com o Laércio, contratou um engenheiro chamado Chaim, e lá eles fizeram o projeto, desenvolveram o projeto, o que ia ter na fábrica. Aí ele queria
a parte de fundição, que tinha que ter um forno, tinha que ter a parte de galvanoplastia, tinha que ter a parte de expedição, tinha que ter a parte de injeção de plástico, depois tinha a expedição, a entrada de Almoxarifado. o almoxarifado e a parte de usinagem. A parte de usinagem estava todos os tornos, tal, as furadeiras para poder pegar esse material que era que era fundido todas, e fazer o produto. E dali já ia para a cromação, a galvanoplastia. E esse produto todos montava, juntava, ia para montagem. Tinha uma montagem, que lá onde montava metais, montava o filtro final, né? Tinha um departamento que só montagem de refil, que é o produto que ia dentro da carcaça plástica, entendeu? E eles já tinham tudo estruturado. A fábrica era um tipo de uma... Era circular. Sim. E era assessorado pela turma do Senai, né? Isso aí foi o Itamar que fez e que foi montando gradativamente. Porque a coisa não começou tudo de uma vez. Primeiro começou a fundição. A fundição era mais pesada. A fundição, já naquela época, para você ver, 1982, 83, foi comprado o forno elétrico, a indução, forno elétrico. Sim. Porque normalmente a galvanoplastia era forno, né? Com carvão coque e tal. Não, nós não usamos. Já naquela época já investiu no elétrico. Sim. Você entendeu? Então, forno elétrico. E começaram tinha os cadinhos, que é onde coloca o material para derreter e tal. Depois tinha as coquilhas. Muitos anos depois, quando eu chego na fábrica, eu já ouvi muitas vezes pessoas elogiarem a forma com que ela foi montada. Sim. Né? Em estrutura de galpão, isso aqui é um tanque de guerra, isso aqui. Né? Tinha 9 metros de pé direito. Iluminação. Né? Foi feito com shed. Um monte de injetora trabalhando ali, o piso não vibra. Não. Né? Super bem feito. Foi tudo planejado. Todas sempre pensando em crescimento. Né? Eu acho que tudo foi feito. Imagina, a gente ainda está no mesmo galpão. Sim. Até hoje. Estamos falando de 50 anos e a gente está instalado no mesmo galpão com quantidades muito diferentes da época. Né? E ainda dá conta. Sim. Imagina, quer dizer, então já foi pensado em ser muito grande. Né? E ainda com terreno para expansão do lado. Sim. Né? Porque ele não comprou um lote só, né? Ele chegou lá, comprou 3 lotes. A intenção era de precisar, a gente vai expandindo esse negócio. Ainda tem um terreno do lado, até hoje, lá, para pensar em futuras expansões. E aí em 80, eu acho que em 81 já inaugura um pedaço, em 82 inaugura outro pedaço, tal, em 83 de fato fábrica funcionando, todo vapor, não dependemos mais de ninguém. Agora a gente é autossuficiente. Imagino que deve ter dado muita cabeçada no começo de fabricar. Não é como era tudo no começo. Você tinha dificuldades. Nós somos muito criativos, vamos dizer assim. E você tinha que colocar a coisa muito rápida, porque tinha que ser muito ágil. Funcionar rápido. Tinha que ser muito ágil, porque você tinha que mandar o produto para São Paulo. Você produzia, a Sars comprava, você tinha que mandar. E a venda funcionava de tal maneira que se você não atendesse aquela demanda, ia faltar produto. Sim. E o teu pai não suportava. Só em São Paulo? Já tinha alguns representantes fora. Já tinha, como eu te falei, que tinha aquelas equipes que chamavam-se Equipe Bandeirantes. Departamento Bandeirantes. Eles iam para cidades de estrada. Já Santos, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, né? Então cada cidade dessa tinha uma Kombi que trabalhava nessas regiões. Mas e voltava? E voltava, todo dia, né? Foi aí que mas a ideia sempre foi tirar e montar o departamento. Em algum momento ter um departamento que ficasse por lá. Só que aqui esse tirar e pôr, conhecendo o senhor Moacir, que você conhece bem, entendeu? Isso foi assim, pá. Era voava para, vamos lá, achava o local, ele já já desenhava no papel e obra e funcionando.
ou para outra cidade. O negócio estava dando muito certo. Tudo né? muito rápido, muito. E aí estava construindo dinâmico. fábrica de um lado e construindo esses departamentos de outro para tentar começar a descentralizar a venda que só estava em São Paulo. Né? Já pensando em crescimento, tudo isso pensando em crescimento, né? Era uma coisa, mas era natural, porque crescia. Esse negócio está dando super certo vendendo só em São Paulo. E a venda ia crescendo. Sim. Aquele negócio. Agora então, imagine. precisava produzir mais. Isso ele não mais, falava, mais. mas imagine a cabeça dele, como é que estava por dentro. Ele vendo São Paulo, e vendo as cidades rebentando de vender e ele olhando para o Brasil. Você imagina a cabeça dele como funcionava. Eu imagino assim. Imagino. Ele voava, né? É isso aí. Voava. E até que em 85 começa uma crise econômica no país. Isso, começo foi o aí chamado... acho que o ponto mais triste da história. Foi o plano Sarney. O plano Sarney começou, ele congelou salários em cima, o salário pela renda mais alta e os preços de produtos embaixo. Preços congelados, você não podia mexer. Tá. E foi uma coisa tão necessária, porque o Brasil vinha com períodos altos de inflação. Sim. E o pessoal queria combater a inflação, porque a inflação corroía tudo. Aquelas inflações de etiquetar produto todo dia. Né? Chegou a 100%. Né? Foi inflação pesada. E você ter num mês, né, 100% de inflação, né, então é uma coisa absurda. Então, isso fez com que a demanda explodisse. A demanda explodisse. Começaram a comprar, você vendia. Consumo excessivo. Porque você tem dinheiro sobrando, você pode comprar. Controla a inflação com consumo excessivo. Você entendeu? Então, o que aconteceu? A fábrica já começou a não dar conta da venda. Aí teu pai começou, não, vamos montar um turno. Aí fez 2 turnos. Né? Para a fábrica, você imagina, você produz 100, né? Sim. Você tem um custo para produzir 100. Aí você quer passar para 200. Para passar para 200, você tem que ter uma outra equipe no mesmo local, utilizando o mesmo equipamento, tá? E tem que manter o preço, tem que manter o custo, porque você não podia aumentar o preço porque o preço estava congelado. Perfeito. Então você tem que fazer das tripas coração para você manter isso. Aí não estava dando conta, porque a venda continuou aumentando. Aí teu pai pediu, vamos fazer o 3º turno, que era o turno noturno. E que todo mundo adorou a ideia, né? É lógico. Por quê? Você trabalhava das 10 até as 5, até as 7 da manhã, né? O horário lá era 7 horas, porque à noite não pode trabalhar 10 horas, 8 horas, aquelas coisas todas. E o que aconteceu? Aí os custos explodiram, porque você não consegue produzir o suficiente para pagar o custo da mercadoria que você produz à noite. Então, os preços você não podia aumentar. Sim. Então, a coisa começa a apertar. Nós fornecíamos alimentação na fábrica para todos os funcionários. Eu acho que ali ele pagou um pouco o preço dessa coragem excessiva. Não, ele era arrojado. Né? Ele era arrojado. Esse arrojo, acho que o preço veio aí em algum momento a vir, né? E o que aconteceu? Nós sempre fomos criativos, mas nós tínhamos que reinventar. Sim. Não era só inventar, era reinventar coisas dentro da fábrica para poder continuar atendendo a demanda de produto. Era muita coisa. Você imagina fornecer alimentação para todos os funcionários. Tinha cozinheiro. É isso aí. Tinha a cozinha, as cozinheiras cozinhavam. O pessoal ia lá, o pessoal chegava no horário, sentava, fazia 2 turnos, 3 turnos por causa da rotatividade dentro da fábrica, e o pessoal ia almoçando. 24 horas funcionando. 24 horas funcionando a fábrica, 24 horas. A produtividade começa a ser boa, né? Porque você não consegue manter o mesmo. À noite, no período da tarde, ainda você dá uma equilibrada, mas o período noturno é puxado. Sim. É puxado. Horrível. É puxado, e principalmente o custo que entra adicional, que é de gerência, de supervisão. Sim. É difícil. Por exemplo, eu não podia ficar 24 horas lá, o Itamar não podia ficar 24 horas. Sim. Então você começa a onerar determinadas coisas e você não pode aumentar preço. Você imagina, aí começa a entrar num contrafluxo. Mas isso não foi em 75, isso foi mais para frente. Sim. Entendeu? Não. Começou a crise em 85. Isso em 85, desculpa.
Em 85 foi indo mais para frente. Mas aí foi em 86 para 87, a UFER entra em concordata. Isso, pediu-se concordata para poder... Que é o que hoje é a recuperação judicial, né? É isso aí. Mas o que tinha naquela época? Você comprava material da Nitriflex. A Nitriflex era a única fornecedora de material para você fazer filtros cromados. Tá. Entendeu? Então, fica difícil, né? Assim, você tem que manter isso. Então, você tinha que pagar, senão você não conseguia. Era uma coisa começou a fechar a porta, né? Completamente pagar à vista. E a coisa foi apertando. Tirava de um lugar para cobrir o outro e foi para tapar buraco. Essa foi a coisa. Aí, para você poder sanar, você acaba caindo em banco. Sim. E banco não estava juro congelado. Tá. Aí você vence alguma coisa, você não tem para pagar, você pega o empréstimo para pagar o que você já tinha e você vai acumulando a dívida. E cada vez que você quer pagar 100, você pega 200 para pagar 100, só que você fica com menos de 50 na mão para poder tocar. Então era complicado. Sim. A parte financeira ela foi crucial para poder acontecer. Se a saída for assim, bom, se você não pagar, o que você faz? Você vai à falência. Antes de ir à falência, tem o recurso que você tinha de pedir um congelamento das suas dívidas e você continuar pagando. Só que dali para frente era tudo à vista. Que é a concordata. Que foi a concordata. Tá. Veio a concordata nesse sentido. Lembro. Concordata foi nesse tipo. Lembro muito bem, porque nós vendemos o apartamento da Angélica para colocar dinheiro na fábrica. E aí nós fomos morar no Guarujá. Essa época eu não estava mais na fábrica. Eu tinha saído, porque eu saí no começo. 88 eu saí no começo. Foi janeiro, fevereiro. O comecinho da concordata você viveu. Que foi fim de setembro, né? Sim. Fim de setembro. Aí não dava mais, aquele tal negócio. Você vai ficar pagando um cara que eu tinha um cargo de diretor. Sim. A gente em janeiro de 88 mudou. Eu lembro, eu era então, menino, né? eu devo ter saído lá. Você deve ter saído meses depois aí. Eu saí logo no começo de 88. Logo não. Pediu a concordata, eu saí logo de cara. Tá, Se eu não me engano, foi março. Eu não me lembro. Eu tenho anotado, mas foi logo no comecinho do ano. Sim. Tá? Porque para mim também foi difícil, porque eu fiquei desempregado. Não, claro. Eu acho que muita mas gente... era aquele tal negócio. E nós, pela amizade, vamos tocar, temos que fazer, vamos salvar a fábrica. Sim. Entendeu? Sim. Essa foi a ideia. Sim. Então, aquilo que eu te falei, você tem que ter ideias, criar, recriar, né? Sim. Eu falo assim, e tem uma coisa, cara, eu falei isso, eu lembro também, numa festa de 30 anos, que eu falei, a UFER, sabe? O pessoal fala, é uma empresa? Não, a UFER é um Moacir. Tinha uma identidade ali, né? Sabe? Não era, assim, a UFER não é uma empresa, a UFER é o Moacir. O Moacir era a UFER. Sim. Então, assim, quando ele falava nosso, né? Ele falava nosso porque ele era a UFER. Era uma coisa assim, sabe? É uma coisa de sangue, é uma coisa impressionante, cara. Sim. Isso é quem conviveu. Ele chamava minha querida UFER. Você vê, isso eu nem sabia, hein? Isso ele nunca falou pra mim. Ele falava. Quando minha querida. quando ele ia viajar. Era impressionante. Aí nessa época eu estava na fábrica, né? Aí ele punha a mão no meu ombro assim, me levava lá para fora para ver a UFER. Falou assim: cuida bem da nossa UFER. Tá bom, vou te ligar toda semana. Eu já volto, mas cuida bem. Cuida bem da nossa UFER. Entendeu? É como se ele estivesse abraçando a UFER. Mas eu falo, não adianta falar assim, ele abraçando a UFER, não, ele era a UFER. Você tem que entender. É uma extensão ali. Sabe, é uma coisa assim, é muito significativa para quem conviveu com o Moacir trabalhando. Eu acho que principalmente nesse começo. Eu acho que isso foi se desconstruindo depois. Sabe, são umas coisas. A empresa foi profissionalizando. Você fala assim, ninguém queria que a UFER tivesse problema, mas as coisas, é o que eu falei, esses planos financeiros acabam pegando gente inesperadamente. Sim. E você tem que solucionar. Depois de algum tempo que a gente descobriu, né, que o produto, nós estávamos sempre fazendo o mesmo produto, mas nós descobrimos que se você pintasse de outra cor, não era o mesmo produto e você poderia aumentar o preço. Foi quando a coisa... Mas aí já estávamos lá concordados. Às vezes que ele me contou a história,
ele lembra essa fase com muita tristeza, né? Porque eu acho que, assim como você, muitas outras pessoas importantes na vida dele tiveram que sair da UFA. Eu falo assim, porque ele veio falar comigo e falou, João, você tem tá com essa, como é que fala? Essa dificuldade de tocar aqui e tal, não sei o quê, assim, e os custos estão muito pesados também. Falei assim, olha, eu acho que está na hora de a gente repensar. Vamos repensar? Falei, bom, então eu saio. Aí eu saí. Tá. E dali você seguiu depois... Aí eu fui seguir minha vida. E aí não voltei mais, mas a amizade sempre continuou. Sim, tanto é que você é padrinho da Carla. E você é madrinha do meu filho, do Paulo. Não, mas isso veio em 79, 82, ali, o nascimento da Carla e depois do Paulo. Sim. Mas aqui estamos falando de 88, mas eu lembro da minha infância, dessa época, de conviver na sua casa. Sim. Dia na sua casa. Sim. Conviver com seus filhos. E nas festas, né, de aniversário. Sim, festa de aniversário. Eu passei umas férias inteiras com vocês. Sim. Pô, eu lembro o apartamento na Praia Grande, lembra? Sim. Lembra? Apartamento na Praia Grande. A gente passava um mês lá. Ficávamos lá direto. Sim. Foi assim, depois do Guarujá, também fomos para o Guarujá, sabe? As coisas foram... muito contato ainda, né? Não, e que depois a vida vai passando. Não, aí é uma questão de trabalho, né? Sim, aí sim. eu entrava às 6h30 da manhã para trabalhar e só voltava às 11h30 da noite. Sim. Porque eu, dentro da minha atividade, eu dava aula até às 11 da noite, até chegar em casa. Aí depois você se entendeu como professor universitário? Sim. Seguiu carreira nisso, porque você já era formado, né? Eu tinha duas formações. Em economia e em administração. Isso. E você estava me contando ontem, né? Pô, linda história, inclusive, né? Que você começou dando aula ali de forma voluntária para ajudar uma pessoa. Para ajudar um amigo. E aí acabou que essa pessoa te capacitou para você. Acabei me envolvendo e fiquei. E aí depois aí fez mestrado, fez doutorado e foi. Fiz pós-graduação, fiz 4 pós-graduação, mestrado, doutorado. Estudou a vida inteira. Passa estudando. Sim. É o teu métier, não tem jeito. Sim. E dentro dessa evolução é aquele tal negócio. Tem alguma experiência, você acaba se destacando. Então eu virei primeiro chefe de departamento, depois eu virei coordenador, então fui coordenador de ciências contábeis, coordenador de ciências econômicas, até me aposentar. Tá. Entendeu? Tudo então, isso na São Judas. Tudo na São Judas. São Judas na Moca e São Judas no Butantã. Foram duas unidades, tinham 27 mil E também na prefeitura. Nessa mesma época você também... Não, em 90 eu prestei concurso e entrei na prefeitura. Tá. E é onde você está até hoje. E é onde eu estou até hoje também. Tá. Essa eu não parei, essa eu não me aposentei ainda. Tá. Ainda não deu 35 anos. Bom, mas sai João Miguel e o Juca estava lá. E você foi para a fábrica. Logo depois você foi para a fábrica. Porque aí para ajudar também. A decisão, né? Que ele chamou. Porque não saiu o João Miguel, saiu um monte de gente, não saiu? Chamou o departamento de vendas, porque já era escritórios, né? Então ele fez uma proposta de trabalho para eles e falou: quem está comigo, fica comigo. Nós vamos sair dessa e depois eu tenho uma outra proposta para fazer para vocês, né? Então, quem quiser ficar comigo, venha. E assim ele falou com a área administrativa financeira também. Sim. Entendeu? Quem quiser ficar comigo, vem, mas eu não posso nem garantir o que vai acontecer. Foi nessa época que descentralizou de fato, né? Porque aí os escritórios comerciais viraram cada um foi assumindo o seu pedaço. Foi esse trato que ele fez. E aí, de fato, ele foi viver da fábrica. De tanto tempo, né? E aí, nesse momento, ainda não se pensava nisso, né? Aí foi quando a gente começou a voltar a mente para a fábrica mesmo, que ele falou: não, daqui para frente não quero mais saber da parte assim comercial, de eu ser dono da parte comercial. Eu tenho que ter a minha parte comercial na indústria. Foi aí que nós começamos a fazer um trabalho de crescer em todo o Brasil. Eu acho que ali ele entendeu qual era de fato o papel dele. Da fábrica. Né? Não adianta querer abraçar o mundo. Se eu me focar em ser fabricante e ajudar o resto a expandir aquele que é o meu negócio, eu acho que o negócio tem chance de dar muito mais certo. Então, quando ele foi para dentro de casa, ali na fábrica, na indústria, e descentralizou essa turma toda e botou a casa em ordem ali, foi muito rápido para sair da concordata. Nossa, né? 1 ano. Porque aí deu um ano, já estava com a casa em ordem de novo. A era 2 anos.
Nós levantamos ela em um ano, tanto na parte comercial de São Paulo quanto na fábrica. Em um ano nós levantamos a fábrica. E foi aí que começou as ambições de Brasil, né? Não, Vocês só- já estava rolando. Tá. Antes de vocês Já estava começarem, acontecendo. antes de vocês começarem, tem uma, eu quero fazer um adendo que eu acho uma coisa muito importante. Nesse período, antes de 85, nós começamos a descobrir que o produto só tinha carvão ativado. E aí importantíssimo. tinha o problema de que tinha regiões que não tinham abastecimento, caixa d'água, não tinha a cloração e a água contaminava. Então eu falo assim, poxa, nós temos que ter um produto que também seja bactericida. Então nessa, vamos pesquisar como é que a gente faz isso. Aí saímos para pesquisar, aí descobrimos que quem tinha o bactericida era uma empresa que vendia filtro até hoje, filtro de Barros Salos. Eles tinham esse sistema com nitrato de prata que esterilizava a água. Revestindo a parede. Revestindo a parede de Entendo. filtro. Aí nós fomos atrás. Eu fui atrás na fábrica, consegui descobrir quem era. Era um alemão, o cara era alemão. Ele era... Espanhol. Não, espanhol, você está fazendo confusão com o espanhol. Engenheiro. Não, engenheiro que foi para a produção. Depois eu dou um toque. Tá, aqui tem o espanhol. O espanhol que cuidou da produção. Esse cara era um senhor de idade, ele já estava aposentado, ele não trabalhava mais nas salas. Aí eu consegui, porque ele trabalhou a vida toda nas salas, ele que desenvolveu esse sistema. Aí eu consegui o endereço dele, fui atrás, eu e teu pai fomos atrás dele, conversamos com ele, ele concordou em desenvolver o produto para nós levamos ele para a fábrica e na fábrica ele desenvolveu o sistema de bactericida para os filtros da Ufer. Tá? E lá Ali nasce o que hoje a gente chama de Ecoprata, que é parte do sistema Ecopure, das 10 Isso. etapas de filtragem, que é o que mata a bactéria. Que eu acho que é a parte mais importante Isso que a aí. gente tem hoje. Então foi o que nós desenvolvemos. Isso, cara. Isso Esse deu. desenvolvimento hoje é muito diferente do que feito nessa época. A gente Não. já não faz mais do jeito que fazia. Não, ali, não importa, mas o desenvolvimento. mas nasceu ali. Nasceu aí. Nasceu ali. E isso aí foi importante porque isso fez com que a gente pudesse buscar a identificação disso junto ao Instituto Adolfo Lutz. Foi comprovado, era comprovado. Eu acho que é o que o porta a porta precisa, que é de ter aquele produto que é incomparável. Isso aí. Né? Mas o filtro na loja está mais barato. Ouviam isso, né? Pô, Isso muito aí. mais barato comprar um filtro na loja. Não, mas eu vou instalar. Não, tudo bem, eu instalo. Compro lá na loja, eu mesmo instalo, não tem problema. Não, mas o seu mata a bactéria? Aprovado pelo Adolfo Lutz? Bom, então não, da loja não tem isso, então o isso nosso aí. tem. Né? Não, mas é isso aí. Então, e isso foi um salto muito importante também dentro do desenvolvimento. E foi antes do plano. Perfeito. Mas foi agora, Perfeito. quando nós tivemos esse problema de 1985, a produção não estava dando conta, mesmo com 3 turnos. Foi quando nós começamos a ver engenheiros para trabalhar dentro da fábrica de produção, engenheiro de produção. Aí Foi numa quando dessa veio um espanhol. Foi quando apareceu esse espanhol, esse senhor espanhol, e conversou com teu pai e tal, e ele era muito bom. Era muito bom. E ele deu, assim, uma organizada na parte, mas tudo estatisticamente colocado, sabe? Não existia computador, era tudo feito em planilhas na mão, e ele que desenvolveu, tá? Que legal. Isso Na aí. época desse composto de prata, né? Eu ainda vou continuar falando que era espanhol, sabe? Porque quem me ensinou a fazer foi ele. Porque o Moacir não deixou ninguém pôr a mão naquilo. Sim, era, mas é o que eu tô falando. Era Nós eu. entramos dentro do local lá que fazia e ele me ensinou a fazer. Quem fazia aquilo lá era eu. Só. Tinha que ser alguém que ele confiasse muito. Aquela formulação. Porque ali tinha um segredo industrial ali envolvido. Só nós Era um somos segredo hoje, né? Só Pô, a nós prata, conhecíamos. o nitrato de prata para você comprar era uma coisa caríssima. Ainda é, cara. Não, é o que eu tô falando. Sim. Era uma coisa caríssima e prata. você precisava cuidar desse produto. Não, perfeito. Entendeu? Mas era isso. E aí, mas muito bem lembrado, isso é um baita diferencial que a gente tem, é um marco na história. Nossa. É né? marco, isso é marco. Pô, logo saímos dessa crise, sai da concordata, começa a expansão nacional de fato, né? Começa a vir gente de outros mercados, até de outros Eu concorrentes. tenho até os números que a gente chegou lá Aham. na fábrica de venda. Eu tenho os números na minha cabeça.
E se quiser falar, Posso você falar? claro. Nós chegamos a vender 16 mil aparelhos Aham. e 12 mil refil Nessa época. nessa época. Tá. Chegamos Expandindo de forma nacional já. Tomamos conta do Brasil inteiro, nós estávamos no Brasil inteiro. Tá. Né? Aconteceu aquilo que eu já havia falado para você, que na época que a gente fazia propaganda, ela escapou uma propaganda da Hebe para o Nordeste, e aí o Nordeste pegou fogo com a propaganda. Começou a vir da um Hebe, monte de gente procurar produto do procurando Nordeste. tudo, e assim, só à vista, 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 só à vista. Entendeu? E foi uma loucura, que a gente realmente começou, porque não vendíamos no Nordeste, começamos a vender muito no Nordeste. E Até que começou a vir gente do Nordeste quem iniciou também. no Nordeste foi o Salada, um dos primeiros. Depois é que veio aquele Marcos, que era o Marcos Freitas, né? O cara que nos ajudou e tal, né? Entendeu? Mas aí veio todo esse pessoal que era tudo, eles eram uma equipe. Sim. Entendeu? O Salada, o Marcos. Aí acho que já devemos estar na década de 90. Sim. Né? Sim. E até que chegou um ponto que você também foi virar revendedor. Né? Que foi também na década de 90. Então, aí depois disso feito, aí ele começou a ter a ideia de colocar ponto de vendas. Né? Certo. Porque o concorrente trabalhava muito em cima disso, né? Ele falou assim, não, nós temos que também... Foi a época que nasceu a Europa aqui em São Paulo, né? Isso. Tá. Então, e veio aí, muito forte com o ponto de venda e televendas. Né? Televendas. Aí a gente foi montar o ponto de vendas lá no Jabaquara. Né? E aí a gente começou a trabalhar com ponto de vendas e tal, e isso eu estava na fábrica e estava também no Jabaquara, estava nas duas. Né? Foi aí que ele fez a proposta para mim, para que eu fosse e ficasse com a revenda. Aí eu fiquei com essa revenda ele abriu inicialmente. Ele que para abriu. fazer esse teste e aí depois passou para outra. Depois passou para mim, entendeu? Só que aí a gente, como a gente era realmente, vivia de porta a porta, e o nosso conhecimento era muito de porta a porta, então a gente acabou colocando lá no Jabaquara porta a porta também. Aí depois no futuro fui para São Miguel, nós temos um grande pessoa lá, uma pessoa que eu tive sempre um carinho muito grande, a UFER tem um carinho grande, chamava-se Sidney, né? Que era de São Miguel, e na época ele veio, infelizmente num acidente veio a falecer, e eu fui para São Miguel, então eu ficava Jabaquara, São Miguel, Jabaquara, São Miguel, né? E aí essa é minha história, que começou minha história como revendedor. Como revendedor. Que aí chegou ali no começo dos anos 2000, aí eu já estava no negócio. Eu entrei em 99, quando eu entrei na faculdade eu entrei na fábrica também, para cuidar da indústria. E ali a gente já estava com uma expansão de venda, já estava no Brasil inteiro, já tinha revendas espalhadas por todos os lugares, você estava com a sua revenda ali também, mas veio na época o tal das financeiras, que facilitou muito a venda do produto, né? O parcelamento do produto, e principalmente o que entrou no primeiro governo Lula, que foi o consignado, o plano aposentado. Sim, aposentado. De você poder vender descontando na folha do aposentado. Aquilo, no porta a porta, deu um salto de venda. Quem iniciou isso foi nas lojas do Ricardo Eletro. Sim. Ele que começou com isso, por isso que falaram por que o Ricardo Eletro cresceu tanto, né? Foi através do... Apoiado ao Banco BMG, que era de lá, né? Plano aposentado, né? E juntamente, quem fez junto com o Ricardo foi... eu esqueci o nome dele. Era aquele baixinho, que entendia muito, que veio implantar na UFER o plano aposentado. Tá. Né? E nessa época foi que o seu pai me colocou do lado desse cara, para aprender tudo sobre plano aposentado. Porque nessa época ele pensou em voltar a ter o que foi na época Por isso que chama-se REUFER, entendeu? É refazer a UFER. Porque era uma revenda escola. Era revenda escola da UFER. Mas o nome REUFER. O que ele entendeu ali, de final a década de 90, foi a UFER entrou num platô. Ela cresceu, profissionalizou a década de 80 inteira, viveu tudo isso que a gente contou aqui e tal, né? E aí ela bateu numa estabilidade e ficou.
E na cabeça dele não existe estabilidade, né? Ele queria mais, né? Isso. E aí chega essa oportunidade de financiamento, que ele viu que a demanda ia crescer. Então, Ele mas falou, quando pô, ele viu que isso aconteceu, que ele bateu no teto, né? Então, por que bateu no teto? Qual é a dificuldade? A dificuldade era o quê? É você ter realmente ferramenta para trabalhar. Isso. O departamento de vendas. Entendeu? Por isso que bateu no teto, porque faltava ferramenta. Uhum. Né? Foi aí que surgiu o plano O plano aposentado. E junto com ele a ideia de que eu vou abrir revenda de novo. Né? Eu lembro que, inclusive, sua afilhada, Carla, trabalhava com ele, minha irmã. Sim, sim. Trabalhava com ele e na fábrica, né? Eu também já estava na fábrica. E eu cuidando da indústria, ela da parte financeira. E ele pegou, colocou ela no carro e falou assim, vamos rodar ali o Tatuapé, que eu acho que eu vou abrir alguma coisa ali. E o combinado com a gente na fábrica, porque nessa época tinha meus dois cunhados ali, né? O marido da Roberta da época, o marido da Paula na época, a Carla e eu. O combinado entre nós ali era, vamos montar uma revenda escola da UFER, que seria a REUFER, com 2 equipes de venda para ser um modelo para o resto do Brasil se apoiar. Então é daqui que a gente vai mostrar para os demais como ser um revendedor. Então, e vamos começar a trazer mais gente para dentro da nossa base. Então também, essa foi a ideia. E esse pessoal, a gente queria profissionalizar eles para ir para onde eles quisessem, outra cidade. Entendeu? Mas a princípio era uma revenda pequena que seria tocada por nós mesmos da indústria. Quem estava ali, né? Entre nós ali. E só que aí ele chega no Tatuapé, começa a rodar junto com a Carla e acha um prédio de 3 andares. Sim. Com elevador. Com elevador dentro e no meio da Itapura, uma das principais falou, ruas do aqui Tatuapé. mesmo. Falou, vai ser aqui. Ela falou, vai ser aqui o quê? Você vai mudar a fábrica para cá? Porque é o tamanho daquele prédio. Ele falou, não, vai ser aqui. Não, eu tô com umas intuições aqui na cabeça, eu vou voltar até a Sarce. Então veio na cabeça dele o desejo de voltar a ter a Sarce. E aí eu volto a né? trabalhar. Toda vez que ele começa uma coisa, eu volto a trabalhar. Como que você vivia essas turbulências de ideias que ele tinha? Na verdade, eu ajudei muito, muito. Mas aonde? Mas eu não tenho dúvida que você ajudou. Dentro de casa, gente. Por quê? Ele sempre foi de chegar em casa, mas desabafar. Tudo que ele passava durante o dia, ele jogava ali. Então, eu até precisava chegar nos quartos e falar, fica quietinho, hoje o papai está nervoso. Essa frase era quase sempre. Quase sempre. Seu pai chegou, fica todo mundo quieto, pelo amor de Deus, Quieto, não deixa ele Na brincar. minha casa era igual, viu? Na minha Sim, casa Não, imagina. sim, por quê? Porque ele precisava de apoio. Sim. Não adiantava ele chegar. Era muito pesado. Não adiantava ele chegar para desabafar e eu jogar um caminhão de melancia em cima dele. Não. Precisava ouvir mesmo. Precisava ouvir. Parceiros de vida, isso é uma sociedade de E vida. aí- Cada um Parceria. fazendo seu papel, é isso aí. Isso é a parceria. E aí, quando precisava de mim lá, não, você vai ter que voltar. Eu voltava. Trabalhava Mas é muito uma legal. época. Sensacional. Essa história Maria de- Helena é a maior financeira que a UFER teve. Ah, sim. Entendeu? Era sempre a área que ela entrava. Né? Era sempre a área que ela entrava. Eu me lembrei, nós não acabamos não falando nada da Itamaracá. Itamaracá, que é onde foi a Sarce. A Sarce foi na Itamaracá, era um prédio, com 4 andares. De repente aí que veio a lembrança dele, quando ele olhou esse prédio na Itapura. Igualzinho, você falou, por isso que veio então, a lembrança. provavelmente Você falou, foi o que olhei veio na cabeça prédio, dele. Ele falou, o é elevador, é igualzinho. A minha irmã fala, na hora ele olhou e falou assim, é esse. É a Sarce. E ela se assustou, falou, como assim? A gente tava procurando um lugar de 100 metros. Era lá na Itamaracá. Nem sei quantos metros tinha aquele imóvel lá, mas era grande Foi demais. quando saiu da Tobias Barreto e foi para Itamaracá. Hoje é um Você laboratório a mais lá no Nossa. Tatuapé. lembra? É que nós não comentamos. Gigantesco. É muita coisa. Gigantesco. Tobias Mas- Barreto continuou. Não, não. Itamaracá, ele montou a área administrativa Mas financeira. foi tudo ali. centralizado ali. Mas Porque aí ali nós tínhamos mais de 40 instaladores na rua. Isso. Não, era muita Tinha que gente. acertar E era o muita Odair gente. que tocava ali, o Odair que cuidava. E aí bom, pegou o prédio. Tá? E
E aí foi atrás do Juca de novo. Isso. Juca, volta. Volta que eu vou montar um negócio. Vamos voltar até a SARS. Não, aí teve uma festa de 20 anos do Uhum. Labônia. Tá. Do Labônia, do Acácio Labônia. Acácio Labônia trabalhou conosco, né? Era um cara que era bancário, veio trabalhar conosco, chegou a ser supervisor de vendas nosso, gostou tanto da venda que montou lá na TVA. O negócio dele. Ele ia buscar lá na TVA. O negócio dele que era de interfone. De interfones. Entendeu? E esse cara cresceu bastante e tal, né? Tá. Aprendeu muito lá Uhum. na SARS, né? A SARS era uma mãe, era uma escola, né? E ele fez 20 anos e o pessoal da antiga sempre ligou para ele, desejava Feliz Natal, Uhum. isso e aquilo. E quando o Acácio fez 20 anos de empresa, ele convidou o Moacir para ir na festa de 20 anos, que foi ali na Big House, na Marginal. Golden House. É Golden House? Golden House. É. É uma casa ali no finalzinho De da festa, Marginal. Ali. de festa. Isso. Aí- Eu lembro dele comentar dessa festa. Aí ele me chamou. Não sabia que era dele. Ele falou assim, vamos lá que eu quero te mostrar para Uhum. você. Vamos ver o que tem lá, o que eles estão fazendo lá. Aham. Entendeu? Não, isso já tinha conversado comigo sobre a Sobre o Itaúfer. Itapura. Tá. Né? E aí... Nós fomos nessa festa, aí pôs mais gás nele ainda. Não, imagino. Porque era um exército de gente, né? Nossa. E aí ele foi montou ali. Você ajudando, outras pessoas vieram também para ajudar, né? E ali montou de novo um exército de gente, né? Ali teve 20 equipes. Chegamos a montar 2 departamentos de vendas, né? 2 departamentos. Cada um com 10 equipes. 10, 11, 12 equipes. Né? Chegou a ter 20 e poucas equipes de venda. 24 equipes. Quando você deixou o negócio montado... então, Juca, tem outro desafio. Quero montar uma igual agora no Rio de Janeiro. Ele falou pra mim, você sempre... Ele primeiro começou com a conversa assim, né? Eu lembro de você falar, porque você é casado com uma carioca, né? Você falar que quando se aposentasse, a vontade é morar no Rio de Janeiro. Eu falei assim, eu tenho esse sonho, né? Quando eu me aposentar, né? Ele falou assim, mas eu tô pensando em antecipar esse sonho seu aí, né? Eu falei assim, eu não entendi. Eu falei, Vai me não tô- aposentar Não tô antes? entendendo. O que aconteceu? Nós tínhamos uma revenda muito forte no Rio de Janeiro. E que Sim. vendia bastante. Sim. Porque é um mercado comprador. Antônio Rocha. No Rio de Janeiro, que era o Saudoso. Antônio Rocha. Só que ele explodiu. Uhum. Ele estourou. Né? E nós não conseguimos, tentamos, mas não conseguimos Colocar colocar outro. uma outra pessoa no lugar dele. né? Nem de perto, né? Então foi aí que ele olhou pra mim e falou, esse é o cara. Uhum. Entendeu? Ele veio falar comigo e tal, né? Aí me fez a proposta e tal, não sei o quê. Ele falou assim, mas não quero você dar a resposta. Conversa com a sua esposa lá, amanhã a gente Uhum. volta a conversar. Aí falei com Verônica e tal, né? Aí voltei para conversar com ele, né? Falei, mas me explica melhor isso aí. Aí ele começou a explicar como é que seria e tal, tal. Ele falou assim, só que tem uma coisa. Isso foi o quê, Juquinha? 2006? 2006. É, né? Foi 2006. Porque 2004 começou a Rio Foi São quando Paulo. teve a festa dos 30 Dos anos. 30. Dos 30 anos. Tinha recém inaugurado a do Rio. Ela tinha pouco tempo, Ok. a do Rio de Janeiro. Não, quem inaugurou fui eu. Que Não, inaugurei. Não, mas é Você que... inaugurou ela quando eu tô falando na festa. Logo depois. Na festa eu anunciei. Ah, não existia ela ainda. Não existia. Você foi lá como responsável pela de São Paulo. São Paulo, recebi E o anunciou troféu, que que aliás esse teria- troféu está até hoje lá na UFR, que ele falou para mim que aquele troféu é meu. Sim. Então a gente ganhou o troféu de terceiro lugar do Brasil. Do Brasil. Né? A A empresa, região São Paulo. a Reufer São Paulo. Sim. Aí ele fez a proposta seguinte, ele falou, só que eu não abro mão de uma coisa. Né? Eu falei, o que é? Ele falou assim, você vai, só que eu não quero, eu quero que você alugue um apartamento lá para você morar e a gente vai fazer um teste de 1 a 2 anos. Se der certo, aí você cuida da sua vida, você faz o que você quiser. Mas se não der certo, Você volta. você volta. Uhum. Olhei para ele e falei, nessas condições eu tô fora. Ele não entendeu, ele falou, o quê? Não tá fora? Não entendi. Eu falei, porque se eu for pro Rio de Janeiro, Pra ficar, né? é para ficar, não vou para voltar. Uhum. Não, isso eu não aceito. Que depois eu sei como é que é. Família, Sim. esse tipo de coisa, né? Isso. Eu falei assim, não, eu não vou para lá
saí de São Paulo, tudo Mudar montava. minha vida inteira. Olha, eu montava a Reufer São Paulo arrebentando de vender, né? Morando perto da casa da minha mãe, no apartamento dos meus sonhos, né? Tava tudo certo. Minha religião, eu ali trabalhando pertinho de casa, tudo certinho, né? Eu falei, se eu largar tudo isso aí, é para dar certo, eu não vou lá para arriscar, entendeu? Eu vou para dar certo, eu vou para trabalhar e dar certo. Perfeito. Entendeu? Foi isso que eu fiz. E ele com muito pulso, porque ele não queria isso. Ele não queria. Estou só por aqui dizer para vocês. Ele não queria isso, deu uma enrolada. Ele falou, não, dessa forma. Ele falou, não, depois não dá certo. Eu falei, esquece isso, não dá certo, pô. Eu falei, eu tô falando com o Moacir mesmo? É o Moacir que eu tô falando. Aí ele deu uma risada. Acabou que deu tudo certo, né? E tá no Rio até hoje. Não, tô no Rio até hoje. Você vê, com 6 meses de Rio de Janeiro, né? Nós estávamos colocando 1.500 pontos. Olha que beleza. Em 6 meses no Rio de Janeiro. Sim. Então a gente pôs para... Que é o que era equivalente na época, sei lá, 700, 800 aparelhos. Isso. Então é bastante gente. Já um exército de gente no Rio de Janeiro. Acho que foi a Reufer que financeiramente mais deu certo. Sim, sim. Tudo era da Ufer, né? E a do Rio foi a única que de fato foi terceirizada para você e você deu continuidade nela. As outras a gente fechou, né? Depois com o tempo, né? Mas em 2006 teve o que você comentou da festa dos 30 anos da Ufer, né? Que aí o João Miguel volta para ser aí homenageado na festa. Como você se sentiu naquela época? Pô, é muito, sabe, explicar um sentimento muito forte. Assim, a gente se sente honrado, né? Mas não era pela homenagem, é pela lembrança de saber que você teve uma passagem e que você faz... Extremamente significativa, né? E que você faz a diferença. É muito legal. Fala assim, olha, eu tive um período de passagem, nessa passagem eu marquei o meu caminho, né? E foram coisas boas. Eu falo assim, é só coisa boa. Eu falo assim, e a admiração e o respeito, né? Assim, pela amizade que a gente sempre teve. Isso não dá para explicar. É um sentimento muito interno. De ontem para hoje... Chega a emocionar, né? Emociona sim. Com certeza. Emociona sim. Como foi? Desculpa, a voz embarga, mas é isso. E foi lindo viver aquela festa. Eu acho que para todos os envolvidos, eu também né? recebi uma homenagem lá como o funcionário mais antigo. Sim. Recebi uma placa, isso aí. tudo funcionário mais antigo. Para quem não sabe o que foi essa festa, foi uma festa que a gente colocou mais de 1.000 pessoas no espere. Todas vestidas iguais. Todas vestidas de azul, né? Com a camisa da Ufer e calça jeans, né? Calça preta. Trouxe gente do Brasil inteiro, não veio todo mundo, obviamente, porque não dava para ver todo mundo. E a própria fábrica estava trabalhando no dia, né? Porque foi num dia de semana. E tocou Jorge Aragão, fizemos campanha de sorteio lá, sorteou carro, moto, eletrodoméstico, geladeira, televisão. E anunciou lá que teria campanha durante o ano inteiro dos 30 anos para ganhar mais um carro, mais uma moto. Promoções. Mas foi muito Tudo isso provavelmente motivado por aquela reunião que vocês foram na Golden House lá. Isso. Que ele deve ter visto aquele exército de gente. Nossa Senhora. E quando acabou tudo isso, ele falou: Xande, não me deixa fazer isso nunca mais na vida, por favor. Então, mas foi na festa de 30 anos que eu anunciei que eu iria para o Rio de Janeiro, que tinha gente lá do Rio de Janeiro, só que estava muito pouco e tal, né? Sim. E foi aí que eu anunciei que eu estava indo para o Rio de Janeiro nessa festa. Como foi para você essa festa? Foi ótima. Nossa, é claro, né? Porque depois de Dá tudo, orgulho, né? Nossa, muito, de tudo aquilo que passou, que viveu, que sentiu, e então ir para comemorar os 30 anos, nossa, foi demais. Foi Foi. Foi lindo. E para mim também uma homenagem que eu guardo no meu coração muito grande, né? Foi uma homenagem que eu senti bastante mesmo. Ali pegou legal mesmo, pegou bastante dentro de mim. Foi a homenagem quando eu fiz 40 anos, né? Sim. Que eu tenho guardado aquilo como
Aham. tudo na minha vida, né? Sim. Entendeu? Quem me conhece Levou sabe. sua família lá pra fábrica, fizeram uma homenagem. Fizeram uma homenagem para mim, entendeu? Porque Pouquíssimas são as pessoas que viveram isso na fábrica, que a gente tenha feito esse tipo de homenagem. Assim. Pessoas que sempre marcaram muito, né? eu tenho guardado aquilo como uma peça de Sim. especial mesmo, de ouro para mim, é uma coisa muito especial. Aham. Porque a Ufer, é como eu sempre digo, né? Falar de Ufer, eu adoro falar de Ufer, é bom falar de Ufer. Sim. E falar de Ufer com 50 anos é melhor ainda. Oh. Né? Então isso emociona muito a gente. Emociona demais a gente. Sensacional. Por tudo Gente, aquilo que a gente vive. a gente teria horas pra falar aqui ainda. Só chegamos no 30, né? Ainda tinha mais 20 anos de história pra contar. Né? Chegamos quase na metade da história, tem muita história. Mas eu acho que fizemos um bate-papo muito legal. Eu queria isso mesmo, a gente trazer muito dessa essência da Ufer. Eu acho que chegamos, acho que atingimos esse objetivo de trazer a essência que fez com que tudo começasse. Queria agradecer demais os três. O Juca se deslocou do Rio de Janeiro para vir para cá. João Miguel, caramba, eu peguei seu telefone com a minha mãe, te mandei uma mensagem, você falou: que é isso, na hora. Você se dispôs na hora. Você tinha que estar trabalhando hoje. Você mudou sua escala com outra pessoa. Né? Agradece até essa pessoa por nós. Isso aí faz parte. Mãe sempre junto, né? Sempre parceira. E a gente ontem teve uma tarde tão gostosa em casa, lembrando dessas histórias todas. Gente, de coração, em meu nome, em nome da Ufer, agradecer o que cada um de vocês fez, você ainda faz, né? Juca também, lá na revenda, mas o que vocês fizeram pela Ufer. João, você está marcado. E você sabe que tem uma coisa, a Ufer é família. Uhum. Isso é o segredo. Por isso que eu estou aqui. Isso. Porque é família. Tá eu não certo. faço parte da família, mas faço parte da Tá família certo. Ufer. E isso, aí. eu me sinto parente. Com E certeza. olha, eu agradeço também a você de ter vindo, ter se deslocado, o Juca também, de ter atendido o nosso pedido, vindo de lá para cá. Agradeço a Deus por ter um filho maravilhoso Isso é verdade. que está levando ali, ó, tudo que o pai deixou. Então, legal. era a preocupação dele também, viu? Não pensa que o Alexandre não virou preocupação, virou. Claro. Mas tudo deu certo com a graça de Deus. Graças a Deus. Muito bom. Gente, obrigado por acompanharem mais um podcast. Siga a gente, bota no sininho lá, sempre ficar sabendo das notificações aí. Obrigado pela audiência e até o próximo.